Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um ProsaCast e hoje, excepcionalmente, eu estou recebendo aqui meu amigo Duda. Tudo bem com você, Duda? Tudo jóia, Marquinho. Como você está? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso ProsaCast. Obrigado. É o podcast onde a gente bate papo, proseia, de vez em quando vem uns amigos aqui que tocam viola aí e a gente faz barulho aqui. Duda, vamos começar? Duda, Bora. Quantos anos faz que você conhece Iperó? Cara, a minha história é muito engraçada. Eu vim para Iperó, eu tinha 8 anos. Mais ou menos, de 6 a 8 anos, certo? E eu não conhecia Iperó, não conhecia Sorocaba, nada. Desde pequeno, morando em São Paulo. Mas meu pai se aposentou e quis vir embora para o interior. E aonde foi que eles nos trouxeram para Bacaitava. Então você chegou antes de Iperó, você veio para Bacaitava. Isso, Bacaitava, cara. Um bairro que era distrito antes, né? Tinha posto policial, tinha um monte de cartório, era tudo lá. De repente voltou tudo para Iperó. Então, antes de Iperó mesmo era Bacaitava, cara. Um bairro Legal. que eu, sinceramente, onde eu cresci, depois voltei para São Paulo, depois fui para Sorocaba. Aí com 21 anos, eu vim morar para Iperó. Aí não saí mais. Legal, Duda. Aí você, morando em Bacaitava, não tinha nada lá, tinha 2 ruas, morava lá o seu, como que é o nome? Ademiro Correia. Ademiro Correia. Já morava lá nessa... Alves, já morava. Já tinha o mercadinho deles lá? Tinha um mercadinho lá embaixo, era na penúltima rua, onde que hoje é o centro de Bacaitava, né? Onde que tem as novas casas e tudo mais. Realmente, Marquinhos, só tinha 2 ruas. Você chegando em Bacaitava, tinha a principal e depois tinha a de baixo, que era da igreja. Então, e nós moramos na primeira casa. Chegou em Bacaitava, a primeira casa foi que nós moramos. Do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Ah, legal. Acho que tem até hoje essa casa lá ainda. Tem um pedaço dela, Ah. que caiu, modificaram. Eu creio que tem um pedaço dela, não me lembro mais. Mas Legal. creio que tem. Então, e aí, depois disso, você chegou, mudou para Iperó ou continuou lá em Bacaitava ainda? Não, eu fiquei em Isso foi em que Bacaitava. ano, mais ou menos? Puxa, Marquinhos, Não agora lembro. você pegou. Década de 90, mais ou menos, ou não? Não, década de... finalzinho de 80. Ah, Isso, finalzinho de 80 para 90, né? Que eu nasci em 1970, então vai contando de 10 em 10, né? Quando eu tive... É isso mesmo, finalzinho de 80. 80, é isso daí. Não, início de 80. Tá legal, certo, vamos lá. legal. Aí, mas aí eu não perguntei o principal. Todo mundo conhece o Duda do TA, o Duda. Mas qual que é o nome? Eduardo? Meu nome real mesmo é Antônio Eduardo Lima dos Santos. Você é parente do Lima Duarte? Não, Não, nada a ver. não, nada a ver. Nem do Gustavo Lima. Nem do Gustavo Lima. Não, Tá certo. Não, nada a ver. E quantos irmãos, Duda? Cara, nós somos em 8. 8 irmãos. 8 Eu irmãos. devo conhecer uns 4 só, acho. Você conhece mais as meninas, né? Porque o meu irmão, ele faleceu, né? Acidente de moto, indo de Iperó para Bacaitava, sofreu um acidente ali, foi fatal, morreu na hora. Então, nós somos em 8, né? 2 homens e o restante tudo mulher, cara. Tudo mulher. Tudo Legal. mulher. E aí, Duda? Aí você mudou para Iperó, você estudou no Gaspar. Só tinha o Gaspar, acho, na época, é isso? Eu estudei em Bacaitava, cara. Ah, é? Tinha uma escolinha em Bacaitava. Quando eu mudei para Bacaitava, nós estudamos lá até a 4ª série. Até a 3ª série. Depois a 4ª a gente estudava, vinha para Iperó. Vinha para cá para estudar, vinha de ônibus e tudo mais. Legal. Então você passou boa parte do tempo estudando em Iperó. Estudando Mas em Iperó. você não chegou, aí você mudou para Iperó depois disso, não? Ou Não, eu fui para Sorocaba, fui morar com um tio. Isso porque não tinha recurso antes, né? Não tinha muito recurso, nem Iperó, nem Bacaitava. Então, daí eu entrei numa empresa lá com 16 anos, fiquei um tempo em Iperó, graças a Deus, assim, um tempo que eu trabalhei na roça, e eu fui crescendo e fui vendo que isso não era para mim. Daí o meu tio morava em Sorocaba, arrumou um emprego para mim na empresa que ele trabalhava, com 16 anos eu fui para lá. Fiquei um tempo em Sorocaba. Aí quando eu completei 19 anos, daí eu voltei para Bacaitava e fui embora para São Paulo. Voltei para São Paulo na casa da minha tia. Né? Não deu certo também, fiquei lá só um aninho. Aí voltei para Iperó, depois para Bacaitava. De Bacaitava saiu as Casas Popular. Fui um dos primeiros a mudar para Iperó nas Casas Popular. Ali não saí mais.
Aí você ficou para Iperó. Fiquei para Iperó. Aí o tempo que você jogou bola lá, que eu vejo foto do pessoal postando, sempre você tá com o Carioca, com o pessoal, esse aí foi quando você ainda morava em Bacaitava, ou não? Já quando você tava nas casinhas? Já morava nas casinhas. Ah, legal. Foi um tempo em Bacaitava, depois nas casinhas, né? E jogava bem, Duda? Ah, brincava um pouquinho. O pessoal fala que você jogava bem, hein? Gostava, joguei bem. Bons tempos, Duda. Bons tempos. Conta pra nós como que era esse tempo, Duda. Você pegou a época do Sorocabana lá, do Purgueiro lá? Peguei, Marquinhos. Peguei o restinho do Sorocabana. Assim, não foi o restinho, né? Ficamos um bom tempo. Eu jogava na Ouro Verde, de Peró, de Bacaitava. Depois do Ouro Verde eu fui jogar no Sorocabana. Daí a gente, por ser jogador, tinha passagem livre, né? Pra entrar no bailinho. No bailinho. Cara, tremendo, cara. Foi o melhor época Descreva da vida. em palavras. Todo mundo que vem aqui não consegue descrever. Era bom, mas descreva o que é bom. Bom? Cara, era sensacional. Porque você entrava ali, cara, aquela multidão, porque sempre ficava cheio. Era difícil você ver o barracão, como a gente chamava, vazio, cara. Verdade. Eu vi uma vez só. Então, eu nunca vi. Então você entrava, cara, se sentia bem. Eu costumo falar pro pessoal, isso é uma coisa pessoal minha, que ali era um outro planeta. A gente tinha todos os problemas do mundo em Peró na época, a gente não tinha nada. Mas a hora que a gente passava naquela portaria que tinha um negócio assim que abria para direita e para esquerda, você entrava em outro planeta. Exatamente. Era isso mesmo? Nossa, era muito bom, cara. É assim, é a mesma coisa você sair da rua e ser acolhido, né? Então, entrava ali, cara, pessoas novas, pessoas de fora, então sempre foi aconchegante. Então, ser bom para mim é ser aconchegante, você entrar e você tá bem. Você lembra de alguma coisa legal, um baile diferente que aconteceu lá, que você fala, pô, foi legal, não foi o melhor de todos, mas marcou, eu nunca mais esqueci. Você lembra alguma coisa? Eu lembro um baile que não faz muito tempo, foi antes de pegar fogo, cara, que eu lembro que tava muito cheio, mas muito cheio mesmo, mal dava para você ir, a gente dançava. Na época, eu não sabia dançar, passinho? Não, eu nunca dancei esse passinho, né? Mas a gente ficava lá parado no canto, dava aquela volta, como de costume, né? A gente era solteiro para procurar alguém, tal. E nesse dia, eu ainda... cara, tava muito cheio. Eu não lembro que baile que era, cara. Sei que foi um dos bailes mais lotados que eu vi daquele lugar, cara. E foi um dos melhores, cara. Foi um dos melhores. Legal. Porque era muito bom. E era sempre um domingo, né? Legal. E aí, depois disso, você se profissionalizou, começou a trabalhar, aí você ficou morando em Peró até quando? Então, Marquinhos, aí a minha história é assim, né? Na época que eu morava em Bacaitava, eu treinava no São Bento, no Esporte Clube de São Bento, né? Aí eu lembro muito bem da dona Jurema, era minha professora de 4ª série. Eu pegava o trem, ia para Sorocaba de manhã, treinava. Aí eu entrava 1 hora, se eu não me engano, era 1 hora, 1h30. Eu vinha de trem, direto do treino, ela me deixava entrar e eu estudava ali. Então, eu fiquei um bom tempo em Peró, né, na época que eu treinava no São Bento. E cara, fala pra você, foi uma das melhores épocas, porque assim, ó, Iperó era diferente. Iperó, o muro da escola era baixo. Então a gente tinha uma segurança, mesmo o muro sendo baixo, tendo aquela grade e tudo mais, né? E com o tempo a gente vai crescendo, vai conhecendo as pessoas, vai tendo amizade. E eu fiquei em Peró desde o meu... Sinceramente, mesmo eu indo para Sorocaba e para São Paulo, eu tinha saudade daqui. Aí eu sempre voltava no final de semana. Então eu estava sempre junto do pessoal. Tanto que a gente anda pela rua, todo mundo nos conhece. Você lembra quantos anos você tinha quando você foi embora de Peró? Eu tinha... Foi para São Paulo. Para São Paulo eu fiquei 1 ano só. Eu estava na segunda... Não, eu tinha mais ou menos uns... para 18 para 19 anos. Aí eu fiquei lá até meus 20, depois eu vim embora pra cá. Né? Depois nunca mais saí. Hoje você é evangélico. Hoje eu sou cristão. Né? Aí como que foi? Como que você foi até a igreja? Quem levou você? Como que foi o convite? Como que funcionou? Foi assim uma história essa história da minha conversão, Marquinhos, foi muito interessante. Eu caí numa depressão devido a uma pessoa que eu gostava muito, né?
E de repente nós nos terminamos com o tempo eu achei que eu tinha que ter ela. Então eu entrei nessa depressão, perdi mais de 12 quilos, aí eu já estava querendo me suicidar. É uma história muito, muito assim, é muito longa para mim te contar, então eu vou encurtar. E no dia que eu saí da minha casa, que eu agredi a minha irmã, que eu saí da minha casa para me suicidar, porque eu ouvia vozes, e eu sentei na linha do trem, não passou o trem, daí eu subi na casa de um amigo, para ver se tinha uma arma, uma faca, e foi, cara, foi. Daí chegou um momento que eu vi a minha mãe na frente da prefeitura, e a minha irmã chorando e me procurando. Daí eu até eu olhei para elas assim, eu falei, não, pode ficar tranquilo. E eu olhei para uma placa assim, estava escrito quadrangular. Falei, eu vou naquela igreja lá. Daí peguei e entrei. Cheguei na igreja, tinha um cara na porta da igreja, que era o diácono, que era hoje é tio da minha esposa, né? A gente jogava bola e a gente se odiava, cara. Era palavrão, era um arranca-rabo assim, era tremendo, cara. E na hora que eu olhei ali, falei, putz, justo esse cara. Aí falei assim, nossa, mano, falei, e agora? Entro ou não entro? Daí aquela voz tinha sumido, daí eu peguei e entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, cara, daí nesse momento tava tendo um louvor, não conhecia ninguém, igreja cheia, e eu magro, cara, magro. Aí o pastor saiu daquela época, era o pastor Valdir, ele saiu de dentro de uma sala e falou assim, eu estava orando agora e Deus me mostrou uma pessoa e contou tudo a trajetória que eu fiz para o suicídio. Daí ele falou assim, mas no momento que você foi se suicidar, ele te trouxe até aqui. E foi onde que eu me converti, Marquinho, foi em 1999. E desse dia pra cá, nunca mais saí da presença do Senhor. Hoje eu sou cristão, né? Graças a Deus, sou casado, né? Hoje nós temos um filho, adotamos um filho e nós estamos muito felizes. Estou casado com a Thaís, né? Filho do João Falinha, né? Todo mundo conhece? E todo mundo conhece, Falinha. E sem cortar você, isso prova, você tá vendo um bate-papo legal que nós estamos tendo? Você falou que ia no bailinho, que a gente rodava para ver as meninas. Isso prova que ser crente não é chato, cara. Muita gente acha que a gente, porque é evangélico, você tem que andar de terno e gravata, sapato no pé, nariz levantado e só falar glória a Deus, aleluia o tempo inteiro. Não é. Crente tem. Nós vemos que vocês estão acompanhando o momento de descontração, a gente conversa, a gente dá risada. Joga bola, né, Duda? Pode tudo. Só, nem tudo nos convém, mas a gente pode fazer tudo. Porque é interessante, Marquinhos, porque eu também achava que ser crente era isso, né? Mas depois que eu conheci o verdadeiro evangelho, eu vi que a gente não tem que ter opressão de igreja e nem de pastores. A gente tem que seguir a Jesus Cristo. Exatamente. E aonde que nós somos livres é isso. Ser livre é isso. Você andar com uma bermuda, você andar com uma camiseta, você andar de chinelo e não deixar nada te oprimir. Então, muitas das vezes as pessoas falam, poxa vida, você é cristão, mas você não está de terno, não está com uma Bíblia. Não. Ter Cristo no coração é importante. Isso que vale. Então, não é me aprisionar dentro de um terno, uma gravata, que vai fazer eu ir para o céu. Não. É você acreditar que Cristo é o Senhor da sua vida. Isso sim. Agora, opressão de homem, que se torna uma idolatria, porque muitas igrejas se tornam uma idolatria tendo esse costume. Então, são usos e costumes. E igual você falou, nós estamos juntos, a gente conversa onde vê a mesma coisa. Não tem essa exceção de pessoas. Não, nós estamos sempre aqui. Isso aí. Até você entrou no assunto, eu lembro que um amigo meu me falou uma vez que o básico é o seguinte, se você tiver amor ao próximo, se você amar, pode rasgar a Bíblia e jogar fora. Porque se você ama, você não mata, se você ama, você não rouba, se você ama, você respeita seus pais, você cumpre todos os mandamentos de Deus. Você não trai, você é amigo, né? E nessa toda trajetória, Marquinho, eu dou não um voto, mas o grande amor, quando a gente fala de amor, a minha mãe. Porque minha mãe e meu pai, eles se separaram um tempo, e minha mãe nunca abandonou a gente. E ela sempre nos mostrou o bom caminho. E a minha mãe, hoje, ela ainda é viva, mas ela sempre nos mostrou o bom caminho. Então a gente não era crente, né? Nós não éramos crente, mas a gente já tinha um caminho onde que ela tinha nos dado. Porque ela foi amor, ela foi carinho, ela foi fortaleza, ela foi tudo.
Né? Ela que já nos era formou. crente antes de ser crente. Antes de ser crente. Ela nos formou. Então, nenhum de nós, é assim, se perdemos porque o mundo levou. Não. Se um de nós se perder, porque nós queríamos. Mas não porque ela deixou. Mas ela sempre nos mostrou. E ela sempre foi guerreira. Então, todo lugar, toda participação, sempre tem um dedinho dela. Quem sou hoje, eu dou graça a ela. Por ser um cristão, dou graça a ela. Por eu estar casado, dou graça a ela. Adotar um filho, graça a ela. Por quê? Porque elas não deu força. E isso que vale, isso que a gente tem que reconhecer. Né? Reconhecer a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e quem é nosso melhor amigo. E quem que é? É a nossa família. É alguém da nossa família. E minha melhor amiga é minha mãe. Tá certo, Duda. Nosso tempo já está estourado. Agradeço você. Esse Obrigado, ProsaCast é meio rápido, porque o foco é levar a história dos iperoenses para as pessoas que não conhecem, né? Embora todo mundo conheça você, mas a gente tem que preservar a história de Iperó. Agradeço pela sua presença. Obrigado. Quando eu convidei, você aceitou de imediato. E sempre que você quiser, as portas aqui do ProsaCast estão abertas para você. Obrigado, Deixar Marquinhos. você quiser falar alguma coisa, deixar uma mensagem aí, fica à vontade. Só quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o Marquinhos. O Marquinhos é um grande amigo, né? Desde quando eu conheci o Marquinhos, nós estamos juntos, né, Marquinhos? Então eu senti privilegiado de você ter me chamado, né? E falar para você acreditar na fé, acreditar em Deus, estar sempre nos caminhos bons, procurar pessoas boas, procurar o verdadeiro amigo, porque o amigo nós só temos um. É Jesus Cristo, sim, é Ele, mas aqui na Terra nós só temos um. A gente estamos rodeados, mas na hora da dificuldade a gente sabe quem que é. Então quero dizer para você que está em casa, para você que está no seu carro, para você que onde você estiver, assistindo e ouvindo, Deus é grande e você é privilegiado de estar ouvindo o Marquinhos. Duda, obrigado. Estamos indo embora. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e até o próximo ProsaCast. Tchau! Tchau.